Quando a gente pensa em proteína, né, normalmente o que vem na nossa cabeça são sempre proteínas animais, como por exemplo a clara do ovo que é branquinha igual floquinhos. Então já clica no gostei, se inscreve no canal porque a gente vai falar sobre a proteína da ervilha, que é uma proteína que até para você fazer receitas salgadas, ela é bem interessante. E quando a gente fala da proteína da ervilha, né, principalmente alunos meus da consultoria, que tem o objetivo de hipertrofia e emagrecimento, a pergunta é sempre se vai ser eficiente para ganhar massa muscular, para perder gordura corporal e assim sucessivamente, se é uma boa fonte de proteínas para isso. E quando a gente vai olhar o aminograma da proteína, ou seja, essa proteína ela é formada por vários aminoácidos. Temos aminoácidos que o nosso corpo produz e temos aminoácidos que o nosso corpo não produz. E como é que ele produz esse aminoácido? Através da ingestão dos que não produzimos. Então a gente determina em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais é o que o nosso corpo não produz e quando a gente tem dele a gente consegue produzir os não essenciais. E a proteína da ervilha ela chama muita atenção, assim como a soja, porque ela tem bastante aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs. A qual já expliquei, já fiz vídeo aqui no canal, você precisa suplementar de forma isolada ou não. Então lembra de procurar dentro do Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida. Mas o que a gente sabe é que o nosso músculo é muito composto de BCAA. Então uma proteína quando tem isso chama atenção positivamente, que é o caso sim da ervilha. E só pra gente comparar, tá? Quando a gente vai pegar o whey protein, em 30 gramas, a gente tem 6 gramas de BCAA. Na ervilha, em 30 gramas, a gente tem 5 gramas de BCAA. Então você vê que é uma quantidade muito boa. Só que aí, claro, você pode dizer o seguinte, tá, Leandro, mas e o resto? Porque se a gente tem quase 10 aminoácidos essenciais, ter 3 só deles não garante, né? Ou assim, ela é só boa para músculo e gordura, mas e o resto? Pele, cabelo, unha, outras funções. A grande verdade, pessoal, é que sim, o whey protein, né, as proteínas animais, elas são um pouco mais ricas mesmo, tem um aminoácido um pouco mais interessante. Tem uma digestibilidade melhor, né? Quando eu falo isso não quer dizer que ela vai dar azia nem nada, mas que a gente tem uma biodisponibilidade daquela proteína maior. Mas a proteína da ervilha, ela é sim suficiente para que seja boa para tudo que a proteína animal também se compromete a fazer. E a gente tem várias evidências para isso, né? Eu tenho um curso só sobre suplementação, vou deixar o link aqui na descrição, e tem um monte de evidências sobre a ervilha, que fiz uma revisão lá. Uma outra coisa que é legal é que a proteína da ervilha ela é considerada hipoalérgica, ou seja, dificilmente você vai encontrar alguém que não se dá bem com proteína da ervilha, né? Então, lógico, estou falando aqui de gosto, estou falando, por exemplo, tem gente que a proteína do leite pega mal, outros a soja, outros o ovo, tem alergia, né? No caso da ervilha é muito difícil isso acontecer. Uma outra pergunta também que eu recebo lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin, tá, eu não posso só comer ervilha, ao invés de consumir a proteína da ervilha? Aqui cai na mesma coisa do whey, por exemplo. Sim, você pode consumir leite, que tem o whey protein lá, mas se você quer isolar tudo, então não quero presença de carboidrato, fibra, porque não é interessante, porque pode ser que seja, né? Pode ser que seja. Então, a suplementação da proteína da ervilha, ela não é passível de substituição da ervilha em si, porque a tabela nutricional vai ser diferente. É a proteína da ervilha, não é uma ervilha em pó, porque aí sim poderia. Porque se fosse assim, então eu não gosto desse monte de bolinhas aí, Leandrão, tem muita bolinha aí, eu não gosto. Gosto de tomar um pozinho diluído, tudo bem então, né? Que nem existe o ovo desidratado, que é o ovo inteiro, a gema e a clara, não é a albumina, não, é o ovo inteiro desidratado. Então você mistura a água, em vez de comer o ovo, você toma o ovo inteiro. Não é o caso da ervilha. Claro que a gente pode ir para um outro lado também, onde algumas pessoas podem tentar te vender a proteína de ervilha como muito mais saudável do que a do leite, do que a do ovo. E isso não é verdade. Todas as fontes de proteína ali em termos de suplementação são muito boas, muito seguras. Então não existe uma superioridade da ervilha. Ela vai ajudar no ganho de massa muscular? Vai. Ela pode ser utilizada numa dieta de perda de peso? Pode. Ela é uma proteína que não tem colesterol, que não tem gordura, então não torna isso superior a outras? Não, porque mesmo as que têm um pouquinho de colesterol, um pouquinho de gordura, não é relevante, são coisas pequenas. Leandro, a concentração da proteína da ervilha é até maior do que do whey protein, né? Por exemplo, 30 gramas de whey, eu vou ter ali mais ou menos 23 gramas de proteína. Quando eu vou pegar da ervilha, ela tem 25, 26 gramas de proteína. Tá, mas essa diferença não é significativa. Uma coisa legal dela, para quem tem problema de saciedade, ela dá mais saciedade, tá? Ela é uma proteína que tem a digestão mais lenta do que o whey protein. Isso pode ser vantajoso em dieta de emagrecimento. Assim como a caseína, como a albumina. Obviamente ela não tem lactose, ela não tem glúten, ela tem pouquíssima oferta de carboidratos. E aí existe uma vantagem onde você pode fazer, por exemplo, alguma receita salgada com ela, né? Então, vou fazer uma sopa, por exemplo, e vou colocar uma proteína de ervilha ali para deixar mais rico. O sabor adere bem. Então aumenta, né, a nossa gama aí de possibilidade de coisas na nossa alimentação.
alimentação, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação desse vídeo agora aqui, pessoal, onde a gente fala sobre as melhores fontes de proteínas vegetais, para que você talvez consiga colocar todas essas ou algumas dessas e não ter que suplementar. Não tem nada de errado em suplementar, mas às vezes eu vejo muito vegano desesperado para suplementar, às vezes não precisa, né? Às vezes é só você fazer escolhas melhores na sua alimentação. Então dá uma conferida aqui.